Boa noite. Vocês passaram bem o dia ou não? Graças a Deus, né? Trabalharam muito? Algumas pessoas não precisam trabalhar muito, um pouquinho já está bom. Agora, a maioria das pessoas tem que trabalhar e muito. E, principalmente numa cidade como esta, aqui de São Paulo, exige-se muito, não é? Que bom que vocês estão aqui, irmãos. A chuva hoje foi um pouquinho forte. Quantos aqui se lembraram de orar entre 15 para 6 da manhã e 6:30? Ah, mas hoje cresceu muito o grupo, que bom. Louvado seja Deus. Ó, se você não lembrou hoje, amanhã eu vou perguntar de novo. Mas entre 15 para 6 da manhã e 6:30, nós estamos fazendo uma corrente de oração. Ore por essa semana, ore por você, pelos seus queridos, tá? Que Deus trabalhe muito nessa semana. Ontem tivemos 54 pedidos. Eu li cada pedido, tive 2 cartas. Uma carta tinha 8 páginas. Não, mas valeu a pena. Que Deus te abençoe, viu, filha? Vocês, se quiserem me escrever alguma coisa durante a semana, podem fazer. Eu, antes de dormir toda noite, eu vou ler cada pedido e eu vou orar por todos os pedidos. E entre 15 para 6 e 6:30, eu estarei também orando. E vocês orem também pelos pedidos aqui colocados. Tá bom? Que Deus abençoe muito vocês nesta semana. E eu acredito que milagres irão acontecer ainda nesta semana. Vocês podem acreditar, irmãos. Tá? Olha, hoje eu vou pedir que você preste bem atenção no quadro aqui. E eu vou falando, você vai acompanhando. Conhece esse texto aqui, Apocalipse 2, verso 10? Ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Boa noite. Fidelidade é o tema mais discutido na Bíblia. Vocês se lembram da criação? Tudo Deus criou pelo poder da palavra. É Gênesis capítulo 2. É lindo. A descrição de Gênesis 2 é linda. O poder da palavra. Deus cria pelo poder da palavra. Ele falou assim, laranjeira, e ela surge da terra. Né? Vem os animais, as plantas. O poder da palavra. No momento em que Deus vai criar o homem, Ele não usa o poder da palavra. Diz a Bíblia que Deus, Ele fez o homem do pó da terra. Eu imagino que Deus ele se curvou até o chão e pegou a terra fresquinha que ele havia acabado de separar das águas, né? Aí ele fez barro. Eu não sei se ele usou água ou se usou saliva. Porque o dia que ele quis curar o cego, ele fez barro com saliva. Mas ele fez barro e ele faz ali então um boneco, que nem os meninos fazem na praia. E Deus fez um boneco de quase 4 metros. Perfeito. Eu imagino que se Miguel Ângelo estivesse presente, ficaria envergonhado. Tamanha perfeição que ele prepara aquilo que seria semelhante à sua imagem. Coisa fantástica. E Deus olhou, ali estava o boneco, perfeito. Aí Deus então toma uma segunda medida. O que Deus faz? O que ele fez? Soprou nas narinas? Leia mais devagar um pouquinho. Ele teve que se inclinar naquele boneco, porque ele estava no chão. Deus se inclinou, e a expressão em original, soprou nos lábios, significa, tocou os lábios nos lábios, e saiu fôlego de vida, e aquilo que era barro passou a ser carne, uma alma vivente. E você imagina Adão se levantando na presença de Deus, queridos. Isso é a obra da criação de Deus. Só Deus poderia fazer isso. Esse é o Deus que nós adoramos. Louvado seja Ele por isso. O primeiro assunto, o segundo livro, História da Redenção, que Deus conversa com Adão, é sobre fidelidade. Ele conta a história, a história do pecado, ele conta a queda de Satanás, que é registrado lá em Apocalipse 12. E ele já orienta Adão, dizendo, Adão, seja fiel, meu filho. E ele continua descrevendo esse assunto de fidelidade, e o livro do Apocalipse termina dizendo isso aí. Seja fiel até a morte, ainda que você tenha que morrer. Irmãos, você tem essa disposição?
Ainda que você tenha que morrer por amor ao Evangelho, morra. E eu te garanto, diz Deus, eu te darei a coroa da vida, filho. Vale muito mais a coroa da vida do que as coisas que vocês andam correndo atrás aí nessa terra. Então, ainda que você tenha que morrer, morra. Deus garante, eu te darei a coroa da vida. Então, eu queria mostrar para vocês, queridos, um estudo que é da Igreja Adventista. Nós, pastores, estamos sendo orientados a estudar isso com a igreja por aí, entende? Talvez você já viu algum estudo desse por aí, mas a maioria eu acredito que não viram. O assunto é esse aqui, olha, as fases da igreja. Ernesto Tusti e Maxi Welber, não sei se você já ouviu falar nesse nome, nos dois nomes. Ernesto Tusti e Maxi Welber, são dois sociólogos suecos, fazem estudos sobre crescimento da igreja, e a teologia aceita perfeitamente o que eles apresentam. O estudo deles é um estudo de tese doutoral, com base científica, em estudo, história, é um negócio assim fantástico. Vale a pena um dia você ir numa boa biblioteca e pegar lá estudos de Ernesto Tusti e Max Welber. É uma coisa fantástica. Nós temos hoje, irmãos, segundo a última estatística, porque igrejas estão surgindo todos os dias, nós temos cerca de 2.278 religiões no mundo. O que você acha? É muita religião. Porém, Ernesto Tusti e Max Welber diz assim, todas as religiões, sem exceção, elas passam por 4 fases. E eles dizem assim, a primeira fase é chamada fase homem, fase movimento, vocês estão conseguindo ler bem aí atrás? A fase máquina e fase monumento. Toda igreja, sem exceção, passa por essas fases. Fase homem, fase movimento, fase máquina e fase monumento. O que é a fase homem? A fase homem, ele diz assim, é quando um homem, tá certo? Por alguma razão, um homem, ele descobre uma verdade. E a verdade deste homem, ela começa a ser propagada. Mas a verdade sempre surge na cabeça de um homem. É assim que eles dizem. Tanto é que quando eles colocam verdade, eles colocam entre aspas. Porque eles dizem assim, 2.278 religiões. Quem é que tem a verdade? Mas a verdade, a religião sempre começou na cabeça de um homem. E depois de um processo de falar, de anunciar, então eles dizem assim, aí passa por um segundo processo chamado processo movimento. Eu não sei o que aconteceu no computador aqui, ele não está querendo movimentar. Porém, fica sem movimentar mesmo, porque eu não vou mexer ele não para movimentar, porque não vale a pena. Máquina é o seguinte, você mexe nela, ela vai piorando. E hoje, pela graça de Deus, eu vou dar essa aula. Outro dia eu marquei essa aula numa igreja. E é impressionante, quando eu marco essa aula, alguma coisa sempre tenta atrapalhar eu falar sobre esse assunto. É uma coisa impressionante. Esses dias marquei numa igreja, nós tínhamos mais ou menos 800 pessoas na igreja. Eu estava indo de carro. Irmãos, de verdade, eu não sei da onde apareceu aquele buraco, que eu passava lá todo dia, nunca vi aquele buraco. Eu caí dentro do buraco que coube meu carro inteirinho lá dentro. Eu nunca tinha visto aquele buraco. Vocês imaginam o que aconteceu. Irmãos, o segundo movimento, por quê? Porque um grupo de pessoas que começam a ouvir a verdade daquele homem, esse grupo de pessoas se organizam e aí surge um movimento. É a segunda fase de uma igreja. Terceira fase de uma igreja chamada fase máquina. Por que fase máquina? Porque é quando então esse movimento cresce e ele chega um momento que tem que ter uma estrutura para manter esse movimento. É a melhor fase de uma igreja, queridos. A fase máquina. Ele vai no cartório, se registra, então agora cria-se entidades, enfim, orfanatos, asilos, cria-se internatos, fábricas de alimentos, enfim, cria-se uma estrutura para que a verdade possa avançar o mais distante possível. E a quarta fase, não está dando para vocês verem direito, é a fase monumento. Conhece aquele texto de Apocalipse? Farto estou, rico sou, de nada tenho falta. É a pior fase de uma igreja. Ernesto Tusti e Max Welber menciona igrejas, está aí na história para quem quiser ver, igrejas que não existem mais hoje. Por quê? Porque a fase monumental é aquela fase tranquila. Rico sou, farto estou, de nada tenho falta. E começa a acontecer assim um processo degenerativo e espiritual na igreja.
E a igreja que não reage na quarta fase, ela deixa de existir. Essa é a razão do estudo dessa noite. Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A primeira fase da igreja adventista do sétimo dia, quem foi? Guilherme Miller. 1812, a América do Norte trava uma batalha contra a Inglaterra. Foi a última batalha americana para a sua independência total. Ela termina em 1815. Para cada soldado americano, haviam 3 soldados ingleses. Isso é história. A possibilidade da América do Norte vencer essa revolução, essa guerra, era mínima. Porém, eles venceram. E no dia 4 de julho de 1816, foi estabelecido pela América do Norte, Dia de Ação de Graças. E até hoje é uma data muito importante. Vocês sabem disso. O Dia de Ação de Graças, 4 de julho, é a independência da América, a vitória da América do Norte contra a Inglaterra. Houve um culto nessa ocasião. E até hoje se faz cultos na América do Norte comemorando a bênção de Deus. Acontece que havia um sujeito chamado Guilherme Miller. Ele era um capitão do exército americano. Ele combateu nesta guerra. E ele foi vitorioso com a sua guarnição. Guilherme Miller, um homem muito inteligente, muito cético em relação à religião. Segundo a história, aos 18 anos de idade, já havia lido todos os livros da biblioteca da cidade dele. Só não havia lido a Bíblia. Então Guilherme Miller, a convite quase que assim, por insistência da mãe, ele vai ao culto de 4 de julho de 1816. E no culto, o pastor fala algo que toca no coração dele. O pastor diz assim: olha, para cada soldado americano nós tínhamos 3 soldados ingleses. A nossa vitória, não há dúvida, foi por Deus. Por isso hoje é um dia de ação de graças. E sabe que aquilo ficou no coração de Guilherme Miller? E ele voltou para a casa dele, a mãe dele metodista, e ele voltou para casa pensando naquilo. É interessante esse negócio. Realmente, a vitória da América do Norte é realmente quase um milagre. E o Espírito de Deus, eu não tenho dúvida que foi o Espírito de Deus trabalhando na mente de Guilherme Miller. Até que Guilherme Miller tomou uma decisão. Eu vou frequentar a igreja. E aos domingos ele vinha com a mãe dele para a igreja metodista. Um dia voltando para casa, ele falou assim para a mãezinha dele: mãezinha, que coisa interessante. O dia que o pastor não está na igreja, porque ele tem outras igrejas para cuidar, ele coloca uns irmãos tão mal preparados para pregar que dá dó. Dá vontade de nem vir na igreja. Olha, se um dia o pastor dessa igreja der oportunidade para mim, eu vou mostrar para esses irmãos como se faz um belo sermão. E a mãe dele não falou isso para o pastor? E o pastor não disse assim: Guilherme Miller, domingo tal, você poderia pregar? Irmãos, essa é a nossa história. E Guilherme Miller, irmãos, no domingo determinado, chegou no púlpito, preparou um sermão daquele assim de... Ele era muito culto, inteligente. Guilherme Miller, irmãos, preparou um belo de um sermão. Quando ele chegou aqui na frente da igreja, irmãos, que ele abriu a Bíblia, olhou para o povo, ele não era acostumado a falar assim de público, aquilo deu um branco, ele começou a gaguejar, não conseguiu falar nem 5 minutos de palavras. Ele saiu da igreja assim, irmãos, arrasado, e ali ele tomou uma decisão: eu nunca mais entro numa igreja, eu não preciso de igreja. Isso foi no finalzinho do ano de 1816, e Guilherme Miller tomou uma decisão: eu vou ficar na minha casa, vou ler a Bíblia na minha casa, vou ser cristão na minha casa. E ele pega agora Gênesis e começa a ler Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, muito meticuloso. Cada verso que ele não entendia, ele parava, estudava, buscava livros e tal. E ele vai estudando a Bíblia, irmãos, e em 1818, Guilherme Miller chega em Daniel 8,14. Quando ele leu aquele texto, ele falou: que texto esquisito. O que diz lá no Daniel 8,14? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E ele ficou: o que é essas 2.300 tardes e manhã? Quando é que começa? Quando é que termina? Santuário purificado. E começou a trabalhar. Eu vou resumir. Guilherme Miller estudou só Daniel 8,14, 13 anos. Ele começou a estudar em 1818, ele estuda isso até 1831. Imagina, 13 anos estudando esse texto. E ele chega em 1831 na seguinte conclusão: Jesus volta em agosto de 1843. Agora imagina vocês, irmãos, de 31 para 43 são quantos anos? 12 anos. Guilherme Miller quase ficou assim, ele não acreditava. Ele disse: espera lá, eu que não sou pastor, não sou teólogo, não sou nada praticamente, eu descobri que Jesus volta daqui a 12 anos? Não é possível.
Irmãos, o que vocês acham que aconteceu com Guilherme Miller? O que aconteceria com você? Guilherme Miller perdeu a fome e perdeu o sono. Ele não dormia mais. E eu acredito, irmãos, que o Espírito de Deus é quem fazia isso com ele. Porque alguém dizia assim na cabeça dele: você tem que pregar isso aí. Ele dizia: não prego. A última vez que eu entrei numa igreja foi em 1816. Não vou numa igreja pregar isso aqui nunca. E o Espírito de Deus falando: você tem que pregar, você tem que pregar. Irmãos, um sábado, ele levantou pela manhã, quase morto de sono, porque não dormiu bem à noite. Cansado. Quando ele chegou assim, na sala, ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou falar com meu Deus. Ajoelhou e fez um pedido a Deus. Aliás, desculpe. Ele foi no fundo da casa dele, ao pé de uma árvore, ele orou. E ali ao pé daquela árvore ele disse assim: Senhor, eu quero fazer aqui um acordo com o Senhor. Eu preciso dormir, preciso ter paz, eu quero descansar. Então vamos fazer o seguinte: se Jesus volta em agosto de 1843, se essa verdade tem que ser pregada, o senhor manda alguém vir na minha casa, me convida para fazer uma pregação em alguma igreja e eu vou. Mas por favor me dê sossego. Irmãos, quando Guilherme Miller foi entrando na sala da casa dele, lá no portão, ele tinha uma fazenda de 80 hectares. No portão da fazenda ele viu que alguém entrava a cavalo. Mas isso era de madrugadinha, o sol estava querendo começar a apontar. Ele viu alguém chegando, ele já ficou assustado, porque alguém chegar de madrugada na tua casa não é boa notícia. E Guilherme Miller pensou: o que está acontecendo? Quem é? Quando ele olhou bem, quem era? Irving, o sobrinho. Aí ele piorou, ficou mais preocupado ainda, disse: nossa. Irving morava longe da casa de Guilherme Miller, 3 horas a cavalo. Para Irving chegar ao sol nascer, ele saiu muito de madrugada lá da casa dele. E quando Irving foi chegando, Guilherme Miller foi de encontro, já assustado: filho, o que aconteceu? Não, tio, não aconteceu nada, pode ficar tranquilo. É que amanhã de manhã, o nosso pastor não pode pregar para nós. E ele me pediu que viesse assim, bem de madrugadinha, convidá-lo para pregar em nossa igreja amanhã de manhã. Irmãos, toda vez que eu conto isso, eu me emociono. Porque a nossa história diz assim, que fazia 20 minutos que Guilherme Miller estava de joelhos no pé de uma árvore. E já há 3 horas atrás, Deus estava mandando Irving para convidá-lo a pregar. E ele não teve dúvida que ele tinha que pregar naquele domingo sobre Jesus volta em agosto de 1843. Aí a primeira fase da igreja adventista, irmãos. Guilherme Miller ficou em Dresden 1 semana pregando o que ele havia estudado há 13 anos. E aí surge nesse momento, irmãos, a segunda fase da igreja adventista. Porque ali surge Irã Edson, José Bates, Kreuzer, Ellen White, e um grupo de pessoas creram na mensagem de Guilherme Miller, e aí surge o movimento chamado Millerita, os Milleritas, que acreditavam que Jesus voltaria em agosto de 1843. Somente em agosto de 1843, reestudando, que chegaram à conclusão que era 22 de outubro de 44. Ok? E vocês conhecem a história da grande decepção, como tudo aconteceu. Irmãos, esse grupo chamado Millerita, ele foi crescendo, 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 e em 1863, nós entramos na terceira fase. Esse grupo Millerita se tornou tão grande que chegou a um ponto que eles disseram: nós temos que ir ao cartório, nós temos que dar um nome, nós temos que ter um escritório, nós temos que dividir esse grupo de Milleritas em grupos onde vamos ter que ter líderes, pastores. E em 1863 surge Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual é a principal missão dessa igreja? Pregar a segunda volta de Cristo Jesus. E como símbolo de fidelidade a Deus, somos guardadores do sábado. Igreja Adventista do Advento, cremos no Advento, e do sétimo dia é o Santo Dia do Senhor. Tá certo? E essa é a terceira fase da Igreja Adventista. Bom, a quarta fase de uma igreja, segundo Ernesto Tust e Max Weber, chama monumento. A fase monumental. É a fase quando a igreja, então, agora já nessa fase máquina, é aquela fase que ela avança, ela cresce, ela vai. Então agora ela começa então a decair. Na quarta fase a igreja cai. E deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Aliás, deixa eu mostrar uma coisinha que é muito importante, irmãos. Olha que coisa importante isso aqui. Isso aqui não foi escrito por pastor adventista. Nem pensem nisso. Se você ler Ernesto Tust e Max Weber, você vai encontrar exatamente o que eu vou mostrar aqui. Porque o que eu vou mostrar dá a impressão que foi um pastor adventista que escreveu.
Ernesto Tucci Maxwell diz assim, que quando uma igreja entra na quarta fase, ela tem algumas características. Então, para você analisar se uma igreja está na quarta fase, observe, olha as características dela. A primeira característica é comodismo com o presente. A igreja se acomoda. Ah, estamos bem, está tudo tranquilo, sabe? Perde-se o senso de missão. Então as pessoas não vêem mais necessidade de dar ofertas, porque não precisa mais pregar, aqui está bem, nosso bairro está bem evangelizado, nós estamos bem aqui. Surgem também excesso de atividades sociais, junta panela, festinha para cá, festinha para lá, com nenhum objetivo evangelístico, apenas para manter o nosso grupo, esse é o nosso grupo, nossos amigos. É característica. Não dá a impressão que foi um pastor adventista que escreveu isso? Uma outra coisa, finanças são alteradas. As pessoas começam a olhar para a igreja, ela é grande, ela é rica, não precisa mais do meu dízimo, da minha oferta, né? Eu também não confio mais na liderança. Característica de uma igreja na quarta fase. Princípios são violados, o achismo é praticado, eu acho que isso não tem problema, eu acho que a época mudou, pastor, eu acho que agora tem que ser um pouquinho diferente, achismo. E aquilo que no passado era motivo para corte e disciplina, hoje não se faz mais nada, põe pano quente em cima. Característica da quarta fase. Uma outra coisa, perde-se membros, apostasia vão acontecendo, né? Movimentos paralelos, grupos com novas ideias doutrinárias surgem. Que coisa impressionante isso aqui, irmãos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. 1960, igreja protestante. Isso aqui é a história nossa aqui do Brasil. E faz parte desse estudo. Em 1960, irmãos, a igreja protestante. Quem é a igreja protestante? Igreja presbiteriana, igreja batista, metodista, luterana. A igreja protestante na década de 60, no início de 60, ela percebe que está na quarta fase. Claramente. A igreja protestante começou a perder membros. Começou a cair, ter muitas dificuldades. Os membros da igreja protestante na década de 60, que saíam da igreja protestante, eles iam para onde? Para onde eles iam? Para a igreja pentecostal. Aonde surgiu a igreja pentecostal, irmãos? Aqui no Brasil, no Pará. Daniel Berg e Gunnar Zwingli, 2 americanos que, dizendo ter recebido pelo Espírito Santo de Deus orientação, eles tinham que ir para um lugar chamado Pará. Depois de muita pesquisa, descobriram que Pará ficava na América do Sul, aqui no Brasil. E eles vieram em 1911 para o Brasil, e lá no Pará eles criam a primeira igreja pentecostal do mundo, chamada Assembleia de Deus. Daniel e Gunnar, e eles desenvolvem a igreja Assembleia de Deus. Eles tinham um homem de muita confiança chamado Davi Miranda. Tiveram uma briga violenta lá na Assembleia de Deus. Davi Miranda brigou com eles e veio para São Paulo. Segunda igreja pentecostal do mundo. Como é que chama ali? Parque Dom Pedro. Deus é amor. E essa igreja vai se redividindo através de brigas e atritos, e hoje nós temos uma infinidade de igrejas pentecostais. A Igreja Católica Apostólica Romana, as igrejas protestantes e a Igreja Adventista, os seus líderes fazem teologia. Todas as igrejas pentecostais não se faz teologia. Qualquer um que se destaca lá é nomeado pastor e pronto. Não é necessariamente a teologia. E a teologia que uma e outra igreja diz ter não é uma teologia reconhecida pelo MEC. Porque ela não é uma teologia que tem uma grade que possa realmente ensinar verdades bíblicas. Tá certo? Bom, o que aconteceu com a igreja protestante quando ela começou a perder membros e a decair, e eles chegaram à conclusão, nós estamos na quarta fase. Então a igreja batista tomou posição. Colocaram suas doutrinas de lado e disseram, quer saber de uma coisa? Se o movimento pentecostal está crescendo do jeito que está crescendo, nós precisamos aprender alguma coisa com eles. E aí em 1960 a igreja surge no Brasil, a primeira igreja neopentecostal, ou seja, uma igreja com características protestantes, porém também pentecostal. E eles dão o nome de quê? Como é que chama essas igrejas? Renovadas. Os renovados. Aí surgiu a igreja batista renovada. Depois presbiterianos renovados. Qual é a característica básica dos renovados? O dom de língua, tá certo? O dom de língua, o falar em línguas, o dom da cura e uma música que eleva o sentimento das pessoas. Não esqueça, irmãos, que a igreja pentecostal ela trabalha com os sentimentos.
E as igrejas protestantes trabalham com a razão. E veja que lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz o quê? Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis a Ele por um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Esse é o método da igreja adventista. Pela razão, nós estudamos a Bíblia e o seu sentimento religioso é elevado por uma razão. A igreja pentecostal, ela usa o dom de língua, a música, a bateria e tal, e ela eleva pelo sentimento o teu sentimento religioso. Isso é complicado. O que a igreja batista renovada fez? Ela introduz no seio dela o dom de línguas, o dom de cura, e também esse sistema de música, e ela percebeu que começou a recuperar, principalmente os jovens que estavam indo embora. Isso aconteceu na década de 60. Essa é uma história muito interessante para a gente ver por aí. Há um segundo exemplo, 26 de novembro de 1977. Vocês se lembram dessa data? Lembram ou não? Eu garanto que 90% de vocês se lembram dessa data. É só eu mencionar um fato aqui, vocês vão dizer, lembra aí. 26 de novembro de 77. Deixa eu contar um fato para vocês. A Igreja Católica Apostólica Romana, em 75, ela chegou à seguinte conclusão: a Igreja Católica está entrando na quarta fase. As meninas não queriam mais ser freiras, os meninos já não queriam mais ser padres, muitos conventos fechados, capelas mais distantes fechadas. A igreja começou a perder inúmeros membros que não iam agora para a igreja pentecostal. Quem saía da igreja católica iam para a igreja protestante renovada. E a igreja católica então fez em 1975 a sua primeira reunião no Vaticano para estudar isso aí, esse assunto. Ernesto Tusti e Max Welber afirmam com tese doutoral: uma igreja que entra na quarta fase só volta à terceira fase se for introduzido nela um culto emocional. Caso contrário, ela deixa de existir. E eles mostram isso por provas. Então, irmãos, o que a igreja católica fez em 75? Ela reuniu o clero no Vaticano, estudaram por 15 dias o assunto e chegaram à seguinte conclusão: nós não temos uma saída. Então o Vaticano foi muito duro. Ele disse assim para o clero: vocês são pagos, teólogos, para estudarem. Vocês estudem, daqui a um ano tragam uma solução para esse assunto que acontece hoje dentro da igreja. Nós temos um câncer, disseram eles em 75, dentro da nossa igreja. Depois de um ano, irmãos, em 76, esse assunto foi estudado novamente no Vaticano. E parte do clero veio com a seguinte ideia: a igreja protestante, ela se renovou, isso está dando resultado, que tal? E o Vaticano foi preciso: o movimento pentecostal jamais vai entrar no seio da igreja católica. Jamais aceitaremos dom de língua, dom de cura e uma música totalmente diferente dentro da nossa igreja. O nosso clero não pode aceitar tal coisa. E o Vaticano foi mais duro ainda: vou dar mais um ano para vocês. Voltem e estudem. E depois de um ano, irmãos, em 26 de novembro de 77, depois de muita discussão, mesmo acalorada, o Vaticano tomou a seguinte posição: mais de 80% do clero, em 77, já havia se convencido que a Igreja Católica tinha que dar uma oportunidade a esse movimento que havia reavivado a Igreja Protestante. E o Papa João Paulo, na época, ele faz então ele dá uma abertura, né? João Paulo II, na época, ele dá uma abertura. Ele diz assim: vamos fazer um teste então. Já que vocês estão insistindo, vamos fazer um teste. Vamos escolher um país aqui no mundo, vamos escolher um estado, uma cidade, uma capela, e vamos começar ali um trabalho neopentecostal e vamos ver o que vai acontecer. Qual foi o país que vocês imaginam que o Vaticano escolheu? Vocês não têm dúvida disso, né? E qual foi o estado brasileiro escolhido pelo Vaticano? Bahia, São Paulo, Brasília. Lembraram da data? Não lembraram ainda? Então agora eu vou contar uma coisa que vocês vão lembrar. 90% de vocês vão lembrar. Dia 12 de outubro é dia de quê? Alguns falaram dia da criança, outros falaram dia de Nossa Senhora. É os dois. Até 78. Até 78, 12 de outubro era dia das crianças. Fim de papo. O que foi que aconteceu em 78 que passou a ser dia de Nossa Senhora, a padroeira do Brasil? O Papa João Paulo II, ele chega dia 12 de outubro de 78 em Brasília. Quando ele desceu do avião, o que ele fez? Viu? Todos vocês se lembram dessa data.
Ele veio exatamente em cumprimento dessa data aqui. E quando ele desceu ali em Brasília, ele beija o chão. E alguém teve a ideia. A santidade beijou o nosso país. Né? E exaltaram Nossa Senhora, e ali passou a ser o marcado dia 12 de outubro. Queridos, olha só. A Igreja Católica criou um nome dado. Como é que é o nome da Igreja Católica? Igreja Católica Apostólica e Carismática. Porque em 77 foi a decisão, só um ano depois que João Paulo conseguiu vir fazer o culto ecumênico. É o primeiro culto que dá a base da igreja carismática. Então, lá naquela igreja bonita que está em Brasília, foi feito o primeiro culto carismático da igreja católica. Certo? E ali o clero, meu filho, chegou à seguinte conclusão: esse negócio vai dar certo. E aí surge a Igreja Católica Apostólica Romana Carismática do Brasil, que nada mais é do que o dom de língua, o dom de cura e uma música que mexe com o sentimento religioso das pessoas. E a igreja carismática, ela se tornou tão forte hoje que praticamente, talvez até mais que 90% hoje do clero católico, ele é carismático. O maior ícone da igreja católica hoje aqui no estado de São Paulo, quem é? O Padre Marcelo. E os padres tradicionais, sabe o que estão fazendo? Eles estão aderindo ao Padre Marcelo, senão a paróquia deles vai fechar. Então o assunto hoje para a igreja católica é o seguinte: carismatismo. E Max Weber e Ernesto Tusti estavam certos. Quando uma igreja entra na quarta fase, se ela não buscar o culto emocional, ela fecha. E eles cederam. Hoje você conversa com um pastor batista, com um padre carismático, sabe o que ele faz? A nossa igreja passou a ter vida novamente. Olha a igreja católica, irmãos. Quem foi a igreja católica lá em 75? Veja quem foi a igreja católica em 75 e veja quem ela é hoje. Hoje ela tem a Rede Vida. A igreja católica hoje ela cresce. Ela não tem desenvolvido muito o desejo nos jovens de serem padres e freiras, mas a igreja católica ela cresceu muito nesses últimos anos. A igreja protestante se retomou. Na verdade, sabe o que eles fizeram, irmãos? A igreja estava precisando de cirurgia, e eles fizeram apenas a maquiagem. Eles fizeram mais ou menos que nem aquele indivíduo que, estando com muita fome, em vez de comer, foi ler receitas. Você já leu receitas com fome? Experimenta um dia. Chega em casa com muita fome e pega um livro de receitas, principalmente se tiver umas fotos. Aquilo você saliva, mas não mata a fome. Assim foi a igreja católica e a igreja protestante, queridos. A igreja católica hoje, teologicamente, ela é tão vulnerável que a partir de 78, João Paulo II era um homem de extrema inteligência. E ele previu que o que manteria a igreja católica, lógico, está escrito lá isso no Apocalipse, mas ele previu que a igreja católica tinha que fazer um acordo de paz com todas as religiões para poder se manter. Se a igreja católica hoje, irmãos, tiver um atrito entre o clero, ela deixa de ser católica da noite para o dia e vira extremamente pentecostal. Tá certo? Então, irmãos, diante disso eu pergunto para vocês. A igreja adventista do sétimo dia, agora você, quantos aqui tem mais de 30 anos de adventista? Olha que maravilha. Puxa, essa igreja é uma igreja muito madura, viu? Eu considero, viu, pastor? Quantos, levanta a mão, tem mais de 30 anos de igreja? Eu arrisco que mais de 50% dos membros aqui tem mais de 30 anos de igreja. Irmãos, a igreja adventista do sétimo dia está na primeira, segunda, terceira ou quarta fase? Pensa um pouquinho. Primeira, segunda, terceira ou quarta fase? Você poderia lembrar da igreja adventista nos últimos 35 anos ou 30 anos? Você conseguiria lembrar um pouquinho? Nesses últimos 35 anos, a nossa igreja melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Depende, pastor, depende para onde você olha. Irmãos, olha para a escola adventista. Ela melhorou ou piorou? Melhorou e muito. Pega a escola adventista 35 anos atrás, mas era tudo de fundinho de igreja. Aí, ó, hoje a igreja adventista compete com as melhores escolas aí do Brasil. Não é verdade? Cresceu muito a escola adventista. Irmãos, quantos membros nós éramos no Brasil há 35 anos atrás? 300 mil membros. Hoje nós somos 1,5 milhão de adventistas. Melhorou ou piorou? Melhorou. Sabe onde a igreja piorou, irmãos? Aonde não poderia piorar na questão espiritual. Só para vocês terem uma ideia. Hoje, em média, cada membro da igreja tem, há 35 anos atrás,
Cada membro da igreja tinha, em média, cada família da igreja, 7 livros do Espírito de Profecia em casa. Olha que coisa. Há 35 anos atrás, cada família tinha 7 livros em casa do Espírito de Profecia. A média hoje é 3. Melhorou ou piorou? Irmãos, aquilo que era motivo de corte e disciplina há 35 anos atrás, o que nós fazemos hoje? Nada. Irmãos, há 35 anos atrás, um membro da igreja adventista vinha fazer uma visita, um exemplo. Vinha aqui nos visitar sábado de manhã. Sentava aqui na igreja e nos visitava. O que acontecia com esse membro quando ele saía na porta da igreja no sábado? 3, 4 famílias convidavam ele para almoçar em casa. Hoje você entra, não estou falando de Moema não, estou falando da igreja adventista. Hoje é possível você entrar, sentar aqui, sair na porta e ninguém te convida mais. Ela melhorou ou piorou? Irmãos, no passado nós fazíamos vigílias com frequência, cerimônias de Santa Ceia com frequência, passávamos noite orando na igreja, o jejum. Irmãos, eu tenho encontrado igrejas que passam o ano inteirinho, não fez uma cerimônia de Santa Ceia. Nós temos irmãos que já estão há anos na igreja e dizem assim, eu nunca jejuei, pastor. Irmãos, o que está acontecendo com a igreja? O meu irmão tem 30, sei lá, acho que 30, quantos anos ele tem? 38 anos. O meu irmão, aquela que está rindo ali, ó, essa menina que está rindo aí é minha irmã. Esse é meu cunhado, Augusto. Eles são lá da igreja Nipo Brasileira. O Augusto é ancião lá da igreja Nipo Brasileira. Então é o seguinte, o meu irmão tem 38 anos. O meu irmão, quando nasceu um sábado de manhã em casa, pela parteira. Lembram? Antigamente era assim. Irmãos, naquele sábado, sabe o que aconteceu lá em casa? As irmãs da igreja vieram para a nossa casa, cuidou da minha mãe, ajudou a dar banho no meu irmão, cuidou de nós. Sabe o que elas fizeram nos próximos 40 dias, que naquela época a mulher fazia dieta, né? Resguarde, eu acho que era isso aí que eles falavam. Tinha que comer galinha, canja de galinha todos os dias. Não podia lavar o cabelo 40 dias, meu pai. É verdade. Irmãos, 40 dias irmãs vinham em casa, fazia almoço para nós, mandava a gente para a escola, cuidou de nós. Hoje, irmãos, uma irmãzinha nossa, nasce o nenenzinho dela. Que dia que a gente conhece o nenenzinho dela? No dia da apresentação aqui na igreja. A coitadinha às vezes está lá assim, ó, sofrendo dentro de casa. Ninguém vai lá, quer que eu faça uma sopinha, alguma coisa? Irmãos, a igreja melhorou ou piorou? Ela melhorou sim, em muitos aspectos. Só que ela melhorou muito no aspecto burocrático. Mas ela tem piorado na questão espiritual, queridos. Isso não é bom. Irmãos, em que fase está a igreja adventista do sétimo dia? Primeira, segunda, terceira ou quarta fase? Então, irmãos, não temos dúvida, nós estamos na terceira fase. Graças a Deus. A igreja adventista, essa é a conclusão da igreja mundial. Nós estamos hoje na terceira fase. Mas vou fazer uma perguntinha para vocês. Quando você começa a ter assim uns calafrios e dar uns espirros, o que vai acontecer com você dali 2 dias? Você cai de cama, está gripado. Nós estamos na terceira fase. Mas há entre nós o quê? Sintomas da quarta fase. E isto é preocupação da igreja mundial hoje, queridos. Nós estamos na terceira fase, mas há sintomas da quarta fase entre nós. Isto significa dizer que podemos entrar na quarta fase. E segundo Ernesto Tust e Max Weber, quando você entra na quarta fase, você só sai se introduzir na igreja o culto emocional. Dom de línguas, dom de cura, bateria, aquela coisa toda. E abrir mão de princípios. Isso é o primeiro dado. O que vocês acham disto? É motivo de preocupação, irmãos. A Igreja Adventista Mundial não acredita que nós entraríamos numa quarta fase como instituição, mas como igrejas isoladas, e como membros isolados, sim. E já temos provas dentro da Igreja Adventista de casos assim. Por exemplo, a igreja na Europa hoje. Hoje é muito comum você, na Europa, encontrar igrejas adventistas onde... Primeiro, Ellen White não é mais irmã, ela é senhora White, não se acredita mais em tudo que ela escreveu. Não acredita na inspiração dela. É muito comum o irmão sair sábado de manhã hoje numa igreja adventista na Europa, e depois ele vai para o mercado, então ele já vai com a sacolinha dele, vai para a praia, jogar o tênis dele e assim por diante. A igreja adventista do sétimo dia na Europa hoje é um motivo de muita preocupação para a igreja adventista mundial. Ela tem características fortíssimas de quarta fase. E membros individuais também podem entrar na quarta fase. Sabe? E vocês acham que nós podemos
ficar maquiando a igreja, irmãos? Só que a história diz o seguinte: se você entrar na quarta fase, você tem que introduzir o culto emocional. Irmãos, vocês aceitariam, de verdade, vocês aceitariam o pastor Ivan, convidado pelo pastor Ronaldo, vai fazer uma semana de oração, e eu chego aqui, vamos lá, glória a Deus, aleluia, e vamos lá, e põe a bateria aqui, e vamos, vocês aceitariam isso, irmãos? Se um dia a igreja pedir para mim fazer um culto emocional, irmãos, eu vou fazer o que meu pai e meu irmão fazem, são construtores. O culto emocional, irmãos, não vem da parte de Deus, é condenado pela santa palavra de Deus, o culto emocional. Porém, irmãos, sabe o que a Igreja Mundial está dizendo para nós? Filhos, reagem. E há 4 coisas, irmãos, que são básicos para nós não entrarmos na quarta fase. É isso que eu queria dizer para vocês esta noite. Se você tem na tua característica, já na tua igreja, elementos que diz assim, estamos na quarta fase, ou tendência para a quarta fase, o apelo de hoje é o seguinte: reaja. Há 4 elementos, irmãos, que nós, líderes de igreja, e nós, membros de igreja, temos que olhar assim de uma maneira muito carinhosa, de verdade. Vocês que são líderes de igreja, irmãos, são pregadores, trabalhem daqui para frente nessas 4 bases, porque, estudando bem esse assunto, irmãos, se a igreja estiver bem sólida nessas bases, dificilmente ela entra na quarta fase. As 4 coisas vou te dizer bem rapidinho. Primeira coisa, irmãos, fidelidade pessoal. Se há um momento na história da igreja que nós precisamos de membros que tenham fidelidade pessoal, é agora. O que é fidelidade pessoal? É você ter personalidade religiosa. É você praticar o que Mateus diz, que o vosso sim seja sim e que o vosso não seja não. Algumas pessoas, irmãos, dependendo da circunstância é sim, dependendo da circunstância é não. Fidelidade pessoal é quando você, irmão, sabe o que quer, você sabe onde você vai chegar. Você pratica o que é certo porque é certo. Você não está praticando um erro porque tem um grupinho ali praticando. Algumas pessoas, irmãos, ela tem uma religião baseada no grupo. Mas olha lá, eles estão assim, eles fazem assim. Eu tenho que ser aceito no grupo. Irmãos, se há uma necessidade na igreja hoje, é fidelidade pessoal. É você, ainda que você tenha que morrer, entende? Você não vai ceder aos princípios. Sabe? Aquilo que Deus pensa sobre o sábado é o que eu penso e pratico. Aquilo que Deus pensa sobre, irmãos, relacionamento é o que eu penso e pratico. O que Deus pensa sobre tudo. Algumas pessoas, irmãos, estão brincando de religião, de verdade. Eles fazem da igreja quase como um clube. É gostoso vir para a igreja, rever os amigos. Irmãos, isso aqui é a casa de oração do Senhor. Esse santuário aqui, irmãos, é para salvar almas. A única razão por que deveríamos participar desse momento é no intuito de sermos salvos em Cristo Jesus e sermos instrumentos dele em favor da pregação do Evangelho. Algumas pessoas, irmãos, seriam incapazes de esticar a mão para dar um folheto. Morreriam de vergonha se tivesse que testemunhar que eu sou um cristão. Depois do sábado da alegria, aconteceu uma coisa muito legal aqui em São Paulo. Eu tenho presenciado isso aí. De vez em quando eu vejo um carro passando assim, escrito lá atrás, sábado. Já viram? Adesivo de sábado. Eu quando encontro esses camaradas, eu corro atrás, buzino, e digo, eu também. Irmãos, fidelidade pessoal, personalidade religiosa, assumir, vestir a camisa, eu sou adventista do 7º dia. A minha igreja crê na volta de Jesus e nós somos guardadores do sábado. Irmão, você tem que ter personalidade diante do seu patrão, diante dos seus colegas, na sua casa, sabe? Personalidade, é isso que nós estamos precisando. Irmãos, é uma necessidade da igreja. Senão você vai sendo enredado, irmãos, por esse mundo materialista. Você vai se envolvendo, e quando você vê, irmão, você não tem mais vontade de estudar a Bíblia, nem de estudar lição. Há pessoas hoje, irmãos, que nem lição de escola sabatina tem, nunca nem sabem o que é uma meditação. Irmãos, há pessoas hoje que levantam de manhã, vão para o mundo, não orou, não se curvou perante Deus. Sábado de manhã vem para a igreja, louvam a Deus, cantam, manifestam desejo de ir para o céu. Você não vai nunca, querido. Como é que você pode ir para o céu? Como é que fazendo a religião de sábado? Não se faz, queridos. Eu estou sendo sincero com vocês. Irmãos, nós temos que ter comunhão com o Senhor. Vocês que estão aí no movimento das 40 madrugadas, entendem um pouquinho o que eu estou falando? Irmãos, é loucura você sair de manhã para trabalhar, ganhar a vida, sem antes ir ao teu Deus. Isso é loucura. Irmãos, quando eu me curvo perante Deus de manhã, abro a Bíblia, leio, oro a meu Deus, Deus cria um muro de proteção em torno da minha vida, em torno da minha família. Você sai da sua casa sem buscar a presença de Deus, irmãos, você está desnudo espiritualmente. Satanás arrebenta você lá fora.
Irmãos, segunda coisa que nós precisamos assim trabalhar muito, fidelidade para com o lar. Gravar, irmãos, são 4 pilares que nós temos que trabalhar daqui para frente. Fidelidade pessoal é com você. Agora, fidelidade para com o lar, para com a família. Irmãos, é uma instituição sagrada. Algumas pessoas pensam que a família é uma extensão da igreja. Não, é justamente o contrário. A igreja tem que ser uma extensão da minha casa. Irmãos, primeiro eu tenho que ser cristão na minha casa. Ou lugarzinho bom de ser crente? É na igreja. A gente coloca um terno, irmãos, uma gravata. Ô irmãos, dá um sorriso, dá um abraço, tapeia todo mundo. Irmãos, é lá em casa, com a família que se revela quem nós somos. Os íntimos se conhecem. Nós temos, irmãos, casais que estão dentro de casa, são literalmente divorciados emocionais. Nós temos casais, irmãos, que estão dentro de casa, dormindo até dentro do mesmo quarto e até usando ainda a mesma cama, e até fazem sexo de vez em quando, mas por uma necessidade física, emocionalmente divorciados. Nós temos casais hoje que dentro de casa, irmãos, não se conversam mais. E quando conversam, sabe como conversam? Deixa dinheiro aí que hoje é dia de pagar água e luz. Você conversa de alguém que está indo para o céu. A conversa dele para ela: você já passou a camisa azul que eu quero usar sábado? Emocionalmente divorciados, não se olham mais, não tem carinho, não tem respeito. Irmãos, o que está acontecendo? Satanás está arrebentando as famílias. Irmãos, uma família sai de casa sem antes buscar Deus, sem buscar um muro de proteção. Fidelidade para com a família. Irmão, seja o melhor esposo. Trate a tua esposa com carinho. Carregue ela no colo. Irmãos, assuma a tua cristandade, assim, diga: eu sou um cristão. Trate a tua esposa como uma coisa bela que Deus colocou na tua vida. Deixa de ilusão. Posso falar a verdade para vocês, irmãos? A pessoa que está casada com você, a pessoa que está aí do teu lado, é a única pessoa desta vida que poderia te suportar. Tem gente que fica sonhando com a namorada que ele largou, ou sonha até com a mulher do vizinho. Verdade, verdade, irmãos. Irmãos, nós temos pessoas hoje que estão adulterando entre nós. Até alta madrugada na internet, atrás de pornografia, escondendo livros pornográficos debaixo do colchão. Realidade nossa. Infiéis para com a família. Brincando em religião. Pregadores, irmãos, que vêm pregar aqui o que não vive. Pessoas que oram aqui por aquilo que nem querem receber. Brincando em religião com o Senhor. Não tem compreensão com a esposa, não tem compreensão com o marido. Irmãos, irmã, seja uma esposa virtuosa. Provérbios 31. Aquilo é que uma mulher, com paciência, com carinho, ela é uma mulher de verdade. Algumas mulheres, irmãos, estão frias, elas deixaram com o dever de casa. Alguns pais, irmãos, não estão nem aí com os filhos, que os filhos se virem. Irmãos, nós precisamos preservar a nossa família como ouro. Preserve a sua família. Irmão, seja o máximo para a tua esposa e filhos. Irmã, seja o máximo para o seu marido. Que haja respeito. Irmãos, amadureçam juntos. Levanta um casal, irmãos, levanta um casal que esteja aí vivendo com problemas. Levanta de manhã. Vá à presença de Deus, vocês dois. Você vai me dizer depois se vai melhorar a sua vida ou não. Qual foi a última vez que vocês se ajoelharam de frente um com o outro, colocaram as mãos nos ombros, o rosto um grudado no outro ali, e oraram a Deus buscando poder? Vocês acham, irmãos, que casais que ficam até altas horas assistindo televisão, novelas, essas coisas? Eu não estou contra a televisão, não. Se você aprendeu a controlar o botão da televisão, louvado seja Deus. Mas a televisão tem controlado muitas das pessoas. As pessoas não estão mais conversando, tendo diálogo. Irmãos, faz 15 anos, eu sou formado na área de aconselhamento matrimonial. Faz 15 anos que eu trabalho na Igreja Adventista sobre aconselhamento matrimonial. Eu tenho hoje acho que deu mais de 30 casais hoje, que eu e a minha esposa atendemos com aconselhamento. Eu fico impressionado. O que está mais faltando, irmãos, é fidelidade. Fidelidade é isso aí. É respeitar, ser compreensivo, ter bondade com a família, ser cristão de verdade. Primeiro lá dentro de casa, né? Eu acho que eu falei para vocês sábado, né? Eu venho aqui fazer uma ação de oração, pastor Ronaldo. Depois o pessoal vai falar para você: ai, gostei do pastor Ivan, sabe? Ai, que pastor legal, pastor Ivan, legal. Pergunta para a dona Vânia, a Vaninha que esteve aqui ontem. Pergunta para meus filhos se eu sou legal. Aqui eu sou legal, irmãos. É lá dentro de casa. Como é que é o pastor Ivan dentro de casa? Como é que é o esposo Ivan Canhadas?
Irmãos, é uma pena, viu, que algumas pessoas estão brincando de religião. Elas não levam a sério, irmãos, a vida, conhecimento que Deus tem dado a elas. Nós precisamos amadurecermos, queridos, no nosso relacionamento, para a honra e glória de Deus. E terceira coisa, irmãos, é a fidelidade para com o Santo Sábado. O sábado, irmãos, é pedra de toque para a igreja adventista. Qual é a doutrina mais importante da igreja adventista? Qual é a doutrina mais importante da igreja adventista? Quantas doutrinas nós temos? 27 doutrinas. 59% de nossas doutrinas nós concordamos com a maioria das igrejas. Quando você fala de criação, inspiração, então 59% de nossas doutrinas nós concordamos com a maioria das igrejas. 29% de nossas doutrinas nós concordamos com uma ou outra igreja. Por exemplo, a imortalidade da alma. Os testemunhos de Jeová creem como nós também. A questão do sábado, tem mais algumas igrejas, né, que creem como nós. Agora, 9% de nossas doutrinas são exclusivas a nós. 9% de 27 dá quanto? 3. Ou seja, nós temos 3 doutrinas que é exclusiva à igreja adventista. Quais são essas 3 doutrinas? Sábado não. Já falei para vocês que sábado faz parte dos 29%. O santuário celestial é uma doutrina exclusiva nossa. Tivemos uma lição belíssima estudando sobre esse assunto dias atrás. Qual é o outro? O espírito de profecia através da inspiração de Ellen White. É uma doutrina exclusiva a nós. E qual é a outra doutrina, irmãos? Santuário. O espírito de profecia através de Ellen White. E o que mais? Segundo a vinda de Cristo, tem outros que creem também. Da mesma forma. É a questão da divindade de Jesus, irmãos. Há algo em nós que os outros não acreditam. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. A principal doutrina da igreja adventista é a divindade de Jesus. Na última conferência geral foi declarado isto. Porque nós sempre falamos que foi o santuário, certo? Jesus é a base da doutrina do santuário. E a doutrina do santuário é a base de todas as demais doutrinas da igreja adventista do sétimo dia. O sábado, então, não é a doutrina principal da igreja, mas é pedra de toque. O sábado determina se você é de Deus ou não é, queridos. O sábado determina. E vou dizer uma coisinha rapidamente sobre o sábado para vocês. O sábado, irmãos, para ser santificado, e você só é abençoado por Deus no sábado se ele for santificado. Grave bem isso aqui, irmãos. Se você não santifica o dia do sábado, aquele dia, irmão, você poderia ter ido para a praia. O sábado não foi santificado, você não tem a bênção. A bênção do sábado, irmãos, é vida. Se eu tiver a oportunidade um dia, eu vou falar um pouquinho sobre o sábado para vocês. Algumas pesquisas que a igreja adventista tem feito sobre o sábado. É coisa fantástica. Por exemplo, na Austrália foi feito pela igreja adventista um estudo de 10 anos. Isso é documento nosso. As aves no sábado não comem e não se alimentam como nos demais dias da semana. Há no sábado alguma coisa especial, irmãos. Entende? Recentemente foi feito por uma equipe americana da parte da genética, um estudo em ratos. Ficou provado, é conhecido no mundo científico como o teste U da cortisona. É um estudo belíssimo. E ficou provado mesmo que depois de 6 dias de atividade nós precisamos de um dia de descanso. Nós sabemos que é o sábado, o mundo diz qualquer dia. O sábado é o dia que mais chove. Você percebeu que no Brasil nós dormimos em média às 11h30 da noite? Essa é a média brasileira. Nos acordamos em média às 6 horas da manhã. Vocês perceberam que de sexta-feira à noite, não, sábado de manhã, para chegar às 9 na igreja dá o que fazer? Você acorda todo dia 5h30, 6 horas de sábado, 8 horas é pouco. Por quê? Porque que sexta-feira à noite, lá pelas 8, 8 e pouquinho, você já fica com sono, começa a abrir a boca. Ah, pastor, porque psicologicamente a gente já se prepara para o sábado. Não, senhor. Em Loma Linda tem uma pesquisa seríssima nesse assunto. Onde mostra com crianças recém-nascidas, crianças de 2 anos e meio, crianças de 3 anos, de 7 anos, e adolescentes e adultos. E todos têm a mesma reação física no sábado. O que uma criança de berço de 2 anos e meio tem psicologicamente em relação ao sábado? Nada. Então está provado, irmãos, que há no sábado algo que não existe nos demais dias da semana. É por isso que de sábado deu assim, 8h30 da noite, 9 horas, você já começa a ficar mole, dá um soninho. Para acordar sábado de manhã dá o que fazer. Sábado é um dia diferente, queridos. E para você santificar o sábado, você tem que observá-lo como tempo e como caráter.
Tá? Como é que se observa o sábado como caráter, como tempo? Do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, você observa o sábado como tempo. Como que se observa o sábado como caráter? Tem a ver com o meu caráter. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, aquilo até que eu visto no sábado, tem a ver com a santificação do sábado. Algumas pessoas, irmãos, estão nem aí. Irmãos, nem a roupa que nós usamos durante a semana, nesse corre-corre da vida, deveria ser usada no sábado. Nós temos orientações claras pelos profetas. O sábado, irmãos, até nosso alimento deveria ser diferente. O nosso convívio de família deveria ser diferente. E o sábado está se tornando um dia comum. A gente vem na igreja, mas o resto. Então, irmãos, nós temos que observar o sábado como tempo primeiro. O maior exemplo de sábado como tempo está em Lucas, capítulo 23. As Marias, irmãos, quando chegaram onde Jesus havia sido sepultado e viram, elas foram à cidade comprar aroma e bálsamo. Porém, quando elas vinham com aroma e bálsamo, entrou o sábado. O que elas fizeram? Voltaram para casa e fizeram o quê? Descansaram, segundo o mandamento. E no domingo, alta madrugada, que é Lucas capítulo 24, verso 1, elas vieram para fazer o serviço. Talvez nós não faríamos isso, queridos. Talvez ficaríamos até às 11, meia-noite, na sexta-feira à noite, dando a desculpa que estamos embalsamando o Filho de Deus. Deus deve estar muito feliz comigo, porque eu estou embalsamando o Filho dele, até meia-noite. Irmãos, está lá escrito pelo profeta, esta honra era para elas, e não para o Filho de Deus. Nenhuma necessidade tinha Deus de que o Filho fosse embalsamado e ungüentos ali naquela região. Tá certo? Há muitas atividades, irmãos, que nós fazemos no dia do sábado, e é para a nossa vanglória, é para o nosso próprio deleite, e não para o deleite de Deus. Quer saber o que você faz está certo e o que você faz está errado? Posso dar uma dica para vocês? Sábado tem que ser deleitoso. Se você chegou no final do sábado e você está cansado, estressado, você não santificou aquele sábado. Sábado tem que ser deleitoso, só não para os líderes. Não, de verdade. Os meus sacerdotes, os sacerdotes no templo realizavam o maior trabalho no sábado que em qualquer outro dia. O mesmo trabalho feito em negócios seculares seria pecado. Mas a obra dos sacerdotes era realizada no serviço de quem? Quem é o sacerdote nesse contexto? Quem é o sacerdote nesse contexto? Os líderes, não o pastor. É o pastor, mais a liderança da igreja. Irmãos, nós líderes, sábado à tarde é para ficar de língua de fora mesmo. Porque a nossa responsabilidade é promover o culto de adoração a Deus. Então nós líderes é para trabalhar mesmo. Agora, se nós provocarmos alguma atividade no sábado, que provoca estresse e canseira física nos membros, não santificamos o dia do sábado. O que está de ensaios e reuniões por aí, irmãos, que poderia ser feito durante a semana, observem. Não vai sair falando por aí, pastor Wanda pregando que não pode mais fazer comissão de sábado, nem ensaio, nem isso. Eu não estou falando isso. Toda atividade praticada pelos líderes é para cansar mesmo, essa é a nossa função. Porém, se as nossas atividades estimuladas à igreja provocam nos membros canseira física e mental, tem coisa errada. Precisamos rever a questão do sábado. Irmãos, o sábado, fidelidade pessoal, fidelidade para com a família e fidelidade para com o sábado. E termino dizendo fidelidade nas finanças. É uma característica, irmãos, da quarta fase. Ah, eu sabia, pastor, que o senhor ia falar de dinheiro. Não vim aqui para falar de dinheiro, irmãos. Isso aqui é a mensagem da igreja mundial. Quando uma pessoa começa a olhar para a liderança da igreja e falar assim, eu não concordo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu dízimo, vou transformar em cesta básica, vou dar para os pobres. Tem coisa errada na tua vida. É um indício de que você está entrando pessoalmente numa quarta fase. Ah, não, eu vou pegar meu dízimo, vou mandar lá para a Bahia. Não tenho nada contra a Bahia. Mas segundo a palavra de Deus, o nosso dízimo deve ser entregue onde nós adoramos. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Se você é membro de Moema e o teu dízimo não está caindo aqui, tem coisa errada na tua vida. Queridos, não ouça o que eu estou falando como uma repreensão ou como um chute na canela, não. Eu estou aqui para te ajudar, em nome de Jesus. Que Deus te ajude a ser leal naquilo que Deus deseja que você seja leal. Ah, pastor, mas eu não uso dízimo para mim. Eu compro terrenos, eu ajudo igrejas, eu compro cesta básica. Você está levando maldição sobre algumas coisas que poderia ser uma bênção na obra. De verdade, irmãos, não é brincadeira.
Quando uma pessoa, irmãos, entra num processo de apostasia, observa, a primeira coisa, ela deixa de ter fidelidade pessoal. Observem. Ela começa a ter problemas dentro de casa, começa a transgredir o sábado, não dou mais dízimo, não devolvo mais nada. Observe, o processo de apostasia, ele começa exatamente nessas 4 bases. Irmãos, a igreja adventista está onde? Na 3ª fase. Mas há sintomas da 4ª fase entre nós. Nós precisamos, irmãos, trabalhar muito nessa questão. Nós temos membros hoje, irmãos, revoltados entre nós. Irmãos, eu vou falar uma coisinha para vocês. Se algum pastor, algum líder pisar na bola, deixa que Deus cuida dele. Ninguém brinca com Deus, irmãos. Pode ter certeza disso. Seja você fiel a Deus. Irmãos, que caia o mundo. Eu gosto de Jó. Quarta-feira eu vou falar sobre Jó. Jó chega num ponto que ele diz assim, quer saber de uma coisa? Ele falou para os 3 amigos dele, ainda que ele me mate. Aonde está esse texto? Jó 13, verso 15. Ainda que ele me mate, diz ele, eu nele confiarei. Esse é o meu Deus. Irmãos, ainda que caia os céus e a terra, seja fiel a esta igreja. Essa igreja aqui, irmãos, não surgiu por acaso. Essa igreja não surgiu porque alguém brigou, então eu vou fazer a minha igreja. Não, essa igreja é a igreja remanescente. Porque somos a igreja remanescente, não somos melhores que as outras igrejas. Não estou dizendo isso. Quando eu digo somos igreja remanescente, Deus deu para essa igreja uma missão. De pregar o evangelho, que Jesus em breve voltará. E vocês serão minhas testemunhas, e o Santo Sábado revela que este é o povo de Deus. Não somos melhores que ninguém. Porque em todas as religiões há pessoas sinceras. E Jesus disse claramente, eu tenho ovelhas em outros apriscos. Aliás, tem muito lobo aqui dentro também. Então, irmãos, mas essa é a igreja que Deus escolheu para terminar a pregação do Evangelho. E você faz parte dela. Está vendo esse lugarzinho que você está sentadinho aí? Te pertence, querido. Não abra mão dele. É teu. Você não veio para essa igreja por acaso. A tua vinda para essa igreja não é obra do acaso. Não acredito nisso jamais. É o poder do Espírito que te trouxe aqui. E você tem potencial. Deus vê em você algum elemento que pode favorecer a pregação do Evangelho. É só, irmãos, arregaçar a manga e trabalhar. Use os dons e talentos que Deus te concedeu para a pregação do Evangelho, queridos. Essa é a igreja de Deus. Que privilégio, irmãos. O dia que você estiver chateado com a liderança dessa igreja, irmãos, ore a Deus. Porque, Senhor, não deixe isso abalar a minha fé. Não deixe de guardar o sábado, querido. Não deixe de ser fiel, porque líderes humanos estão atrapalhando a tua vida. Não deixe de ser fiel nos dízimos e ofertas, porque alguém está atrapalhando a tua vida. Irmãos, eu vou ler isso aqui para vocês. Me ajudem. Isaías capítulo 14, verso 14. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Quem foi que disse isto? O próprio Satanás. Irmão, Satanás, um anjo de glória no céu. Um dia ele diz assim, vocês querem saber de uma coisa? Não estou feliz do jeito que eu sou. Eu subirei acima das mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Isso chama sacrilégio. O desejo de uma criatura ser Deus. Na teologia a gente usa a expressão, é sacrilégio. Imagina, irmãos, um dia de manhã meu relógio acordar dizendo, Ivan Canhadas, hoje quem vai te pôr no braço sou eu e não você a mim. O dia que esse relógio que irmãos conversar comigo, eu ponho ele no chão, piso em cima. Ou eu estou ficando doido, ou ele vai me acabar comigo. Foi exatamente o que Satanás fez, irmãos. Eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. É doido. Irmãos, o que aconteceu com ele? Apocalipse diz, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos venceram, e ele foi lançado em terra. E quando ele estava aqui no nosso mundo, irmãos, que pena. Ele convence Eva, irmãos, em Gênesis 3, verso 5. Eva, é mentira, filha. Mentira. Eu nem falava. Eva, eu estou falando. Ó, você que já fala, minha filha. Se você comer esse fruto aqui, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Irmãos, o mesmo desejo que surge no coração de Satanás, ele coloca no coração humano. Desejo de ser Deus. O sacrilégio que ele cometeu e que o fez ser retirado dos céus, irmãos, o mesmo sacrilégio Eva comete. Ela toma do fruto, comeu. Irmãos, quando Eva pegou o fruto na mão dela, ela pegou na mão uma coisa que não era dela, pertencia a Deus. Ela não tinha direito sobre isto.
Irmãos, quando Eva comeu o fruto, ela colocou-se exatamente na posição de Deus. Isso é sacrilégio. Por isso foram colocados para fora do jardim do Éden, e um anjo com espada de fogo foi colocado no portão. Sacrilégio. Irmãos, olha o que diz a palavra. Quando Eva toma o fruto, ela toma algo que pertence a Deus, certo? E quando ela comeu, ela colocou-se na posição de Deus. Eu vou ser sincero com você. No salário que você recebe pela graça de Deus, pelo trabalho que você pratica e pelo poder que Deus dá a você, quando você pega o teu salário no final do mês, no final da semana, seja lá como for, no teu salário, irmãos, tem uma coisa chamada dízimos e ofertas. Não te pertence. Os dízimos e ofertas, que eles pertencem ao Senhor. Você tem na mão algo que é de Deus. Quando você faz uso ao seu próprio modo dos dízimos e ofertas, a semelhança de Satanás e de Eva, você está praticando um sacrilégio. Você está se colocando na posição de Deus. Irmãos, não façam isso. Irmãos, enfrentem os vossos líderes. Brigam se for necessários. Mas não deixem de ser fiéis a Deus por causa dos líderes. Não façam isso, queridos. Irmãos, olha se isso aqui não é triste. Eu vou mostrar isso aqui só para informação mesmo. Irmãos, olha que coisa triste isso aqui. Em 1930, para cada dólar de dízimo que a igreja recebia, em 1930, ela recebia também 64 centavos em ofertas. Você entendeu? Cada dólar que entrava na igreja, entrava 64 centavos de dólar de oferta. Em 1930. Em 1950, caiu para cada dólar que a igreja recebia de dízimo, caiu para 36 centavos de oferta. Na década de 70, irmãos, veio para 22 centavos. Na década de 90, veio para 12 centavos. E a última estatística da Conferência Geral, irmãos, para cada dólar hoje que entra na igreja, entra... Opa, cadê? Ai, desculpa, não entrou o slide aí. Hoje é 7 centavos de dólar. Vocês acreditam num negócio desse, irmãos? O que está acontecendo com a igreja? Parece que nós estamos deixando de crer, irmãos, no poder do Evangelho. Isso é uma característica, irmãos, de que a quarta fase está pegando algumas pessoas. Nós vivemos no mundo, sabe, irmãos, infelizmente, de muitos mercenários. Eu conversei com uma pessoa ontem, e ela ficou assim, abismada, quando soube como é a igreja adventista do sétimo dia. Disse, poxa, eu pensei que era assim, 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 assim. Irmãos, os mercenários aí do mundo, cristãos, estão atrapalhando aqueles que querem fazer a pregação do Evangelho de Deus. Não deixe isso afetar a tua vida. E eu termino dizendo, irmãos, vá para casa hoje pensando nisso tudo. Seja fiel a Deus, irmãos. Ainda que caia os céus ou a terra, tenha fidelidade pessoal. Faça como Josué fez. Chegou um momento, irmãos, que Josué foi diante do povo de Israel, ele chamou a família e disse assim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vocês escolhei a quem querem servir. Irmãos, isso chama fidelidade pessoal. Tenha fidelidade para com a família. Casais, amem-se, respeitem-se. Tenham paciência um com o outro, compreensão, irmãos. Aprendam a perdoar. Perdão, irmãos. Sabe por que a gente tem que perdoar? Porque a gente erra. Sabe por que a gente erra? Algumas vezes por ignorância. A maioria das vezes porque queremos mesmo. Perdoa, não interessa por que motivo. Observe um sábado, irmãos, como algo assim santo de Deus. Eu sei que numa cidade grande como São Paulo, às vezes os horários é meio complicado. Faça o teu melhor, querido. Dê o melhor sábado para Deus. Não é para você, é para Deus. E seja fiel, irmãos, a Deus nos seus dízimos e ofertas. Eu não vim aqui falar de dinheiro, não, irmãos, longe disso. É que envolve a nossa salvação. Dizimar e ofertar é adorar a Deus, porque Ele é digno. Dizimar e ofertar não é dinheiro, é adoração a Deus. E eu quero adorá-lo em espírito e verdade. Que Deus nos abençoe, queridos. Como não foi um sermão, foi praticamente uma aula, alguém tem alguma pergunta do que eu falei? Se você fizer uma pergunta fora do que eu falei, eu não vou responder. Outro dia uma irmã fez uma pergunta tão fora assim, que não deu certo. Alguém tem alguma observação do que eu falei hoje? Escuta aqui, eu estou desde sábado dizendo que você não podia faltar hoje à noite. É verdade ou não é? Ontem à noite eu falei que quem faltasse hoje estava perdido. Agora eu te pergunto sinceramente, valeu a pena estarem aqui hoje ou não? De verdade? Então eu fico feliz. Pois não, filha.
é que quando você estuda exclusivamente o assunto divindade, aí há alguma diferença. As religiões, elas olham Jesus como Salvador, mas nós olhamos Jesus como o único e supremo Deus. Essa é uma diferença muito grande. Uma coisa é olhar Jesus como o meu Salvador, até como Deus, mas um Deus menor. Esse é o problema das pessoas, por aí.